vocês abram suas Bíblias, no livro do Gênesis, meus irmãos. Nossos cultos aqui, irmão, tem sido abençoado. Hoje, irmãos, recebi uma ligação de uma pessoa que congregou conosco e falou: pastor, vou levar mais gente da igreja aí, vou voltar para a igreja. Ia vir hoje, mas como está com criança nova, eu falei: não vamos fazer isso não, está com criança de peito, né? Criança de peito vai vir na semana para apresentar a criança no domingo, e a gente vai receber de bom coração, em nome de Jesus. Congregou conosco e gostou daqui, irmão. A igreja, ela tem que tornar-se um ambiente acolhedor, onde você vai se sente bem. Agora, se você vai num lugar, Wanda, se você vai num lugar, pastor, que é só mochicão, só pancada, só pisando no carro, só marretada, uma vez ou outra, é uma palavra que vai e confronta nós. Aqui, de vez em quando, eu pego umas pancadas aqui que eu fico tonto. Deus usou um pregador outro dia aqui que eu saí tonto, ficar para casa, sem acertar comigo de casa. Né? Mas o melhor lugar para congregar, irmão, é onde você se sente bem, acolhido, né? Louvado seja Deus, e se sente ali prazeroso, né? Prazeroso. Wanda, você tomou Santa Ceia? Não? Certo. Certo. Eu vou dar um jeito para arrumar a ceia para ti. Tá bom, Bruno? Tá, eu vou dar um jeito para arrumar a ceia. A Luzia tomou Santa Ceia, Luzia, tá vendo? Não, também não, eu tomo domingo. Posso arrumar a ceia para você até domingo, para a senhora? Posso preparar até domingo para a senhora? Para a senhora e a Wanda? Eu vou dar um jeitinho, tá, Luzia? Tá, Wanda? Eu dou um jeitinho de uma ceia para você até domingo, tá? Até domingo. Meus irmãos, abra suas Bíblias no livro de Gênesis 12. E prepara a ceia também, ô irmã Marleide. Marleide, para a Antônia também. Está chovendo. Não, vou preparar a ceia para ela. Não esqueceu de mudar. Não, nós vamos dar o jeito. Até domingo nós vamos arrumar a ceia para ela. Tá bom? Gênesis capítulo 12. Capítulo 12, pastor. Capítulo 12, irmã Radassa. Meu sonho é ver a Radassa com a Bíblia na mão. Será que eu vou realizar esse sonho hoje? Meu sonho é ver a Radassa com a Bíblia na mão. Está sem Bíblia? Nem em casa tem? Dá uma para a Bíblia para a Radassa. Gênesis 12. Diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão, observa bem o nome dele. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu peço que você leia o versículo de número 2, meus irmãos. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos todos nós ler o versículo 4, meus irmãos. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de quantos anos? 75 anos, quando saiu de Arã. Vamos ler os 5, meus irmãos. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Arã. E saíram para ir à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Peço que toda a igreja leia o versículo 6. E passou Abrão aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estava então os cananeus na terra. Cananeu é o inimigo. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei a esta terra. Edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Peço que você leamos todos nós juntos o versículo 8 em alta voz, versículo 8. Diz assim: e moveu-se dali para a montanha da banda do oriente de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e Ai ao oriente, e edificou novamente ali no altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor, pois depois caminhou dali Abraão, seguindo para a banda do sul. Amém, meus irmãos? Amém. Observe nesse texto aqui, já vou começar do último para o final o assunto. Observe nesse texto aqui, Wanda, irmãos, pode deixar, irmãos, a Bíblia aberta no capítulo 12, do versículo 1 ao 9. Observe que aí Abrão
Abraão, quando ele chega lá em Moré, o que ele faz? E passou Abraão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, que estavam ali os cananeus na terra. Cananeus é os inimigos, meus irmãos. Abraão foi morar, irmã Luzia, irmã Wanda, na terra dos seus inimigos. Olha para onde que Deus mandou Abraão. Porque o nome dele aqui, Marlene, é Abrão. Depois que Deus muda para Abraão, pode ver que está Abrão. Mas ele foi morar, irmã Wanda e irmãos, na terra dos inimigos. Por que Deus mandou ele para outra terra? Às vezes Deus quer exaltar nós, irmão, é na terra do problema. Às vezes Deus quer exaltar nós, às vezes é no lugar que nós somos perseguidos, é na empresa que somos perseguidos, é na rua que somos perseguidos. Às vezes Deus faz isso, meus irmãos. Mas observe uma coisa aqui, irmãos, olha só. O versículo 7. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei a esta terra. Deus está dizendo para Abraão aqui que Deus iria abençoar ele naquela terra, ia dar semente naquela terra. O carro está sem gasolina, com água quente, gasolina quente para o carro, por favor. Irmãos, Deus disse que ia dar para Abraão aquele lugar, pastor. Aleluia. Mas aquele lugar que ele morava, uma Radassa, era a terra dos inimigos. A terra, que o lugar que ele ia morar, era a terra dos inimigos. Eram os cananeus. Ele foi morar na terra dos inimigos. Mas Deus disse para ele, irmã Luzia, que ia exaltar ele lá. Deus disse para ele, irmã Marlene, que ia exaltar ele lá. Então, se Deus falou, está falado. Deus falou que ia abençoar ele lá. Glória a Deus. Mas observe uma coisa, o que é que Deus faz quando chega lá em Moré? O versículo 7, dá uma olhadinha no versículo 7 aí. O que é que Abraão faz, meus irmãos? Pode ler a Bíblia de vocês aí, versículo 7, por favor. Hã? Tá certo? Um altar. Ele chegou lá e disse: aqui quem manda é o Senhor. Eu vou edificar um altar nesse local e acabou. É Deus que manda aqui. E quando ele edifica o altar, o que ele está fazendo? O que ele está querendo dizer aqui, irmã Wanda? Eu estou trazendo a presença de Deus para esse lugar. Sim ou não? Aleluia. É o que você vai fazer na tua casa. Papai é Deus. Eu já cheguei esse dia lá em casa, meu filho está um pouco meio machucado na fé. Está lá no quarto lá, aquele fome do salta-amor. Aqui não acabei manjando não, rapaz. Faz esse negócio aí, meu irmão. Aqui que manda é Jeová. Murcha esse negócio aí agora. Murcha vai tocar lá fora. Mas aqui não, a minha casa, casa de quem, dançando risca-faca, funk do capiroto. Sai pra lá, rapaz. Sai pra lá. Quando eu vejo todo ele lá. Sabe o que acontece? Porque aqui é a presença de Deus. Aleluia! Na tua casa é a presença de Deus, meu irmão. Por isso que os lares, meus irmãos, irmã Wanda, estão indo de mal a pior. De mal a pior. Então, em nome do Senhor, meu irmão, na tua casa, no teu lar, é você que manda, minha irmã Wanda. É você que manda, pastor. Apresente Deus, você e eu vamos fazer, irmã Marlene, vamos trazer, irmã Luzia, a presença de Deus para a nossa casa, para a nossa família, para que quando nossos filhos olharem e falarem assim: rapaz, eu não sou crente, eu não sei mais, a minha mãe é uma serva de Deus, o meu pai é doido da cabeça, minha mãe é doida da cabeça, mas teme a Deus. Minha mãe é serva de Deus, tem que saber que nós, a presença de Deus está conosco na nossa casa. Aleluia. Na tua casa. Foi o que Abraão fez aqui, irmã Wanda. Eu estou falando pelo Espírito, não estou jogando piada nos irmãos, jamais, irmão. Porque quando for para me pregar jogando piada nos irmãos, eu desço do altar e fico sentado lá atrás. Porque pregação, para jogar piada no pastor Elia, nos irmãos, na Wanda, nos irmãos, não, isso é pregação, isso é piada, então não é de Deus. Eu estou pregando o que o Espírito Santo está mandando falar. E no dia que for para me pregar piada, eu desço do altar e fico embaixo da cadeira. Não quero pregar desse jeito. E quando eu estiver nervoso, que eu não prego também. Sai para lá.
porque não sai nada, fica engasgado. Olha o que diz aqui, meus irmãos, versículo 7. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei a esta. Peraí, Marlene, mas a mulher do Abrão era o que, irmã Vânia? O que a mulher do Abrão era? Era o que? Ela podia ter filhos? Era estéril, Marleide. Era estéril, Luzia. Ô Luísa, é Luísa ou Luzia, irmã? Luzia. Luzia, a mulher do Abraão, que é a Sara, que aqui é Sarai, ela não podia ter filhos, Radassa, amém, Radassa? Ela não podia ter filhos. Mas Deus falou, Wanda, e se Deus falou que vai te abençoar, sai da frente, o capiroto ele passa por cima, igualmente o trator de esteira, aleluia. Deus falou para Abraão, apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente, ele nem filho tinha ainda com ela, nem filho tinha com ela ainda, darei esta terra. E edificou, no versículo 7, ali o altar ao Senhor que lhe aparecera. Além dele edificar o altar, ele não só edifica o altar. O que ele faz depois que edifica o altar? Alguém pode me falar? Adorou ao Senhor. Ele não só edificou o altar, ele adorou ao Senhor. Agora volte para o versículo 1 do capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela. Já está dando, uma visão aí que morar perto de parente só dá problema, meu irmão. Irmão, morar perto de parente só dá problema. Parente é que nem os dentes, só de longe. Não todos, mas a maioria, meu irmão. É fofoca dali, tem que vigiar muito. Com parentes nós temos que vigiar. Um cadeado na boca, jogar a chave dentro do rio Tietê. Sabe por quê, não? Porque se qualquer coisinha, mas só uma fofoca, só uma briga, só uma contenda. Isso eu estou falando no meio de parentes. Parentes, meu irmão. Ah, pastor, meu irmão, vigia com o teu parente, vigia com a tua parenta, vigia com o teu patrício, vigia com a tua parentela, meu irmão. Não abre a boca, falar coisa com coisa, porque pode trazer problemas. Pastor, eu estou pregando a palavra, meu irmão. Eu vim aqui como um evangelista para te dar um norte na palavra. Vigia o que nós vamos falar perto de familiares. Pastor, meu irmão. Irmão, sei que cada assunto da minha família, que se eu falar, misericórdia, é arrebatado até o Lula da presidência. Olha o que diz aqui. O versículo primeiro. Sai da tua terra, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Por que Deus está falando aqui para Abraão sair da casa do pai dele? Quando você vai puxar a capivara do pai de Abraão, que era o velho Terá, meus irmãos, ele fazia ídolos, chamados de terafins. Eram os ídolos do lares, que naquele tempo, antes da lei de Moisés, a pessoa podia adorar aquele ídolo do lar, e ao mesmo tempo a Deus não era pecado. Quando a lei de Moisés aparece no Gênesis 20, aí é proibido, o terafim é proibido, e o pai de Abraão fazia esses ídolos do lar. Agora o que Deus fala para ele aqui? Deus está falando para ele: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Que terra era? Qual é o nome da terra que Deus mostrou para ele morar? Quem se lembra? A terra dos cananeus, terra dos inimigos. Era onde Deus queria exaltar ele, meu irmão. Na terra dos inimigos, na terra da adversidade. Agora Abraão foi ou não foi? Abraão foi. O que é isso? Macho corajoso, homem corajoso. Por isso que a palavra do Senhor diz assim: se te mostrares frouxo, no dia da tua angústia, a tua força será o que, irmão? Pequena. Abraão não se escondeu depois da cadeira não, Wanda. Opa, pode contar comigo, Jeová. Eu vou para a terra do Cananeu, vou para a terra do Ferizeu, vou para a terra do Gigazeu, vou para a terra do Eteu, vou para onde tu mandar, Senhor. Ele foi para a terra dos adversários. E foi lá que Deus exaltou ele, meu irmão. Por que Deus exaltou ele? Porque Deus chamou ele, irmão, e ele não se escondeu. É o que está acontecendo hoje no meio do mundo dos cristãos. Deus está chamando a cambada de cristãos e estão deixando de fazer a obra. Muitos cristãos no mundo no geral, Deus tem chamado, Deus tem escolheu, e estão se escondendo de fazer a obra. Eu falei com uma certa obreira de uma certa igreja esse dia. Eu falei: irmã, serva de Deus, você está muito mole, você está fraco, você está derrotado. Se levante, você não até para ficar assim, não, ela quase morre, meu irmão. Eu falei tudo, meu irmão. Falei tudo, meu irmão. Pastor, e tem cargo ministerial, meu irmão.
Peguei e falei, irmão, não pode ficar assim não. Você vai ficar assim até quando, minha irmã? Jesus vai vir, você vai ficar debaixo dele a vida toda, minha irmã. Ela ficou meio desorientada comigo. Mal está dando bom dia para mim. Mas eu falei como profeta, meu irmão. É o que eu falo para a minha família. Não vamos ceder. Então, irmãos cristãos, servos de Deus, não ceda. Por causa do problema de filho. Não ceda, minha irmã. Por causa de esposo rebelde. Não ceda, minha irmã. Meu irmão, por causa de esposa rebelde. Ah, não ceda. Ah, tua esposa não quer, tu vai, meu irmão. Ó, pastor, meu esposo não quer nada. Vai tu, meu irmão. Pastor, meu filho não quer nada, minha filha. Vai tu, meu irmão. Ah, meu irmão. Sabe por quê? Porque a nossa salvação é individual, meu irmão. Eu não vou salvar Radassa, nem Radassa me salvar, nem vai me salvar. Cada um vai se salvar assim mesmo diante do Senhor. Vamos lutar pela nossa salvação. Vamos lutar, Marlene. Vamos lutar, irmã Luzia. Vamos lutar, Wanda. Vamos lutar, Vânia. Vamos lutar, irmão pastor. Vamos lutar, Radassa. Não vamos ceder pela nossa chamada, Marlene. Aleluia. É forte. Eu não vou para a igreja não, porque o Manassés está aqui na fé. O Manassés que vai para a lua. Buscar o seu enquanto se pode achar e vai ficar enquanto está perto. Buscar o seu enquanto se pode achar, meu irmão. Cheguei cansado, parecendo o Zé Catatu. Peguei a condução, lotado, parecendo uma lata de sardinha. Falei, opa! Tem alguém que me espera lá. O Senhor me espera para que eu possa adorá-lo. E vou correndo. Vou correndo, Deus, para pôr uma carona. Porque o meu carro é um sapato que eu ganhei. Vim correndo, peguei a carona no caminho. Mas bendito é o nome do Senhor, louvado seja Ele. Eu falei lá em casa ontem para meus filhos, para minha mulher escutar. Eu falei para meus filhos lá em casa, eu sirvo a Deus desde minha juventude. E com prazer, pulando com o pessoal igual o pastor Elias. Feliz, irmão. Hoje estou com 50 anos, comecei novo. 15, 16, 17, 18 pregando, 19 pregando, 20 pregando, 21 pregando, 22 pregando, 23 pregando, 24 pregando, 25 casei, continuei pregando e estou com 50 pulando, o pessoal ainda continua pregando para a glória do Senhor. E não me arrependo, aleluia! E não me arrependo, meus irmãos. Eu vejo lá em casa, eu vejo algumas famílias de cristãos que parece que às vezes amarrado, parece que está empaqueado, amarrado. Não, eu sinto de bom prazer, com dinheiro ou sem dinheiro, bendito é o nome do Rei da Glória. Aleluia. Olha o que Abraão, Deus faz para Abraão aqui. Olha o que Deus faz no versículo 2 mesmo. Essa promessa é para mim também, meu irmão. Fatiei uma grande nação e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção, meu irmão. Ele não tinha que cair morto, meu irmão. Não tinha que cair morto. Ele tinha uns empregados em pouco aqui, mas Abraão, a promessa que Deus fez para Abraão foi gigante. E quem é que prega para Abraão aqui, irmã Marlene? Quem é que prega para Abraão pela primeira vez? Quem é que aparece para ele e prega para Abraão? O próprio Deus. É chamado de o primeiro evangelista, Deus. Quem evangelizou Abraão? Deus. O primeiro evangelista foi Deus que evangelizou Abraão. Abraão, eu vou fazer do seu grande nação. E ele é chamado de o amigo de Deus. Então nessa noite, irmão, se Deus tem uma promessa para você que vai te abençoar, não saia da presença do Senhor. Se Deus tem uma promessa para você, irmã, não saia por causa de marido, de mulher, de filho, de pessoas, de familiares, não saia da presença do Senhor. Como diz a palavra, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, meu irmão. Aleluia. É o que diz lá no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes e ocultas que tu não sabe, tu não conhece. Você sabe que Deus não está respondendo mal os cristãos? Porque nós não estamos mais clamando ao Senhor, não estamos mais buscando como deveríamos buscar. Mas em nome do Senhor nós vamos mudar essa história, Wanda. Nós vamos buscar mais, nós vamos ler mais a Bíblia, nós vamos congregar mais, nós vamos buscar mais, nós vamos se empenhar mais. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem bênção para mim e para nós também, meus irmãos, aleluia. É a palavra dele, louvado seja Ele, bendito é o nome dele, aleluia. Glória a Deus. Deus falou para Abraão, meu irmão, vou fazer de você uma grande nação. Meu irmão, ele não tinha nada. E Deus cumpriu. Outra, a mulher dele era estéril. Abraão poderia ter questionado na lei. Ó Deus, como é que pode, Deus? A mulher poder ter filho, tu está falando que você é um pai de muitas nações? Mas Deus falou. Deus ele trabalha no impossível, que diz lá em Lucas capítulo 1, versículo 37. O que é impossível para os homens, para Deus, todas as coisas são
possíveis. O que você não pode resolver, pastor Elias, e nem eu, e nem a senhora, pode nem você, Luzia, nem você, irmãos. Para Deus, ó, é no piscar de olhos. É no piscar de olhos a bênção acontece. Olha o que diz aqui, versículo de número 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, inclusive nós. Quem te abençoar vai ser abençoado. Quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Um detalhe, Abraão não era israelita, Abraão era um gentil lá da Mesopotâmia, nas bandas do norte do sul do Iraque, por ali. Abraão era um gentil. Deus chamou Abraão como gentil e formou a nação de Israel por um gentil. E nós somos gentios também, meus irmãos. E Deus, irmãos, levantou um gentil para construir uma grande nação, que é a nação de Israel, por mão de um gentil que era Abraão. Então nós somos gentios, participamos também da bênção de Abraão. E ele, na sua palavra, Deus falou: e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Vamos ter um exemplo? Vamos, para nós entender melhor. Deus falou para Abraão que todas as famílias seriam abençoadas nele. Abraão teve um filho chamado Isaac, filho de Sara. Certo, meus irmãos? Olha só, Isaac, filho de Abraão. Deus falou que nós seríamos abençoados por Abraão. Isaac teve 2 filhos chamados Jacó e Esaú, correto, meus irmãos? Aí o que acontece? Um dos filhos de Isaac, que é Jacó, teve 12 filhos homens e uma filha mulher chamada Diná. Desses filhos, tem um filho chamado Judá, de Jacó. Aí vem a tribo de Judá, do velho até o novo. Quando chega no novo, quem é que nasce da tribo de Judá? Quem é que se lembra? Quem é o leão da tribo de Judá? Jesus de Nazaré, sim ou não? Ele é o leão da tribo de Judá, porque nasceu da tribo de Judá. Então o nosso Salvador Jesus Cristo é da tribo de Judá. A tribo de Judá é um homem, filho de Jacó. Esse homem é filho de Jacó, filho de Isaac. Isaac, filho de quem? De Abraão. Então, onde chegou a bênção? Até nós, em Jesus Cristo, por causa de Abraão. Vocês estão entendendo o manto da coisa? É isso que Deus faz, meus irmãos. Olha o que diz aqui, meus irmãos. Versículo seguinte. Vamos aqui. Quando Abraão parte, assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi com ele Ló. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. Deus falou o seguinte para ele sair da parentela dele só. E quem que ele leva com ele? Ló. Só teve problema. Irmão, não pega carga dos outros. É isso que Deus está dizendo esta noite. Não pega carga de paredes. Leva a tua carga. Pega a tua carga, meu irmão. Abraão que levar a carga aqui, meu irmão, do outro aqui, do parente dele, deu problema. Ajudar, beleza, a Bíblia diz que nós temos que ajudar uns aos outros, é bíblico. Mas não pegar a carga só e pôr nas costas, você vai dar problema. Ajudar, você pode ajudar o seu parente, sim, pode ajudar. Mas não pegar, pôr o completo e levar só como se você fosse dono do problema. Você vai se machucar lá na frente. Abraão vai mais seguido, meus irmãos. Olha o que diz, meus irmãos. Abraão aparece no versículo de número 7. Ele edifica o altar ao Senhor. Olha o versículo 8. E moveu-se dali para a montanha da banda do oriente de Betel, armou sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, edificou novamente ali o altar ao Senhor. E o que ele fez, irmãos? Fala mais alto. Invocou o nome do Senhor. Ele edifica o altar lá em Betel, pastor Elias. E o que ele faz? Ele invoca o nome do Senhor. É isso que nós vamos fazer. Vamos trazer o Senhor para o seio da nossa casa. Vamos trazer o Senhor para o seio da nossa família. Incentivar os nossos filhos, não é isso, Radassa? A ler a Bíblia, não é isso, Radassa? Incentivar a nossa família a ler a palavra. Sabe por quê? Porque traz fortalecimento. Traz fortalecimento. Abraão trouxe o Senhor para dentro da sua família, para dentro da terra dos cananeus. Ele levantou 2 altares aqui. Depois continuou levantando altares. No capítulo todo ele levanta mais altares. E ele, toda vez que ele levanta o altar, ele adora o Senhor. E onde que ele estava, irmã Luzia? Ele estava na terra dos seus inimigos.
Mas mesmo assim, irmã Luzia, ele não baixou a guarda. Mesmo assim, Vânia, ele não cedeu. Mesmo assim, pastoria, ele não desistiu de adorar o Senhor. Tem crente, irmãos, se ele está na bênção, ele não adora o Senhor porque ele está na bênção, não precisa de Deus. Se está na prova, aí adora até sair sangue pela garganta. Mas quando Deus abençoa, não adora mais. Aí é que deveria adorar. Por quê, pastor? Por quê, irmã Wanda? Como ato de gratidão, porque Deus o abençoou. Deus o abençoou. Então, Senhor, eu vou te adorar porque tu me abençoou. Eu vou dar nomes. Um colega meu me ligou e falou: evangelista, estou desempregado há tanto tempo, saí da cadeia, todo daquele jeito, desesperado. Fomos lá, arrumamos um emprego para ele, não vou dar nome. Você sabe o que ele fez no primeiro pagamento? Tu vai ficar boca aberta que eu vou te falar. Casado, bem casado, com a aliança maior do que essa minha aqui no dedo. Grandona aliança, eu sei te falar com ele, de longe a minha aliança aí, parecia a aliança do pregador. Gigante aliançona. No primeiro pagamento dele, irmão, sabe o que ele fez? Foi embora com outra mulher. Casada até a tampa. Só não casou nem no padre nem na macumba, mas na igreja evangélica casou em tudo. Casou em tudo, meu irmão. Traiu a mulher. Acabou o casamento. Se eu soubesse que ele ia fazer isso, eu não tinha arrumado emprego para ele. Não sabe? Sabe o que é isso aí, irmão? Pessoas que não sabem administrar a bênção que Deus coloca na mão. Irmão, quando Deus colocar na tua mão, meu irmão, aquela bênção gigante, prosperidade, faz o seguinte: deixa quietinha a tua bênção e pede ao Senhor sabedoria como você deve administrar, meu irmão. Senhor, me dá sabedoria como fazer com essa coisa. Senhor, me dá sabedoria, porque aí Deus vai te dar sabedoria, irmão, e você não vai se machucar espiritualmente. Não vai ser da presença espiritualmente. Deus te abençoe, Senhor, me dá sabedoria como fazer agora. Agora o texto aqui, meus irmãos, olha só. O versículo de número 8. E edificou ali o altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. É o que precisa hoje. Invocar o nome do Senhor. Não só na igreja, não só na nossa igreja, que nós congregamos, mas no trabalho, em casa, onde quer que nós estivermos, o Senhor seja louvado. Momento de oração, devemos orar. Momento de ler a palavra, devemos fazer. E o que vai acontecer, evangelista, se fizermos isso? Claro, simples, objetivo. Paulo disse: ora, a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Cristo. O pastor Elias usou a expressão aqui dizendo o seguinte: que sempre está lendo a Bíblia e está pulando igual a texto de 14. Deus dá uns pulos aqui agora. É isso, Deus fortalece espiritualmente. É um testemunho vivo. Então, nessa noite, meus irmãos, o Deus de Abraão é o Deus que vai te dar vitória na terra da tua adversidade. Então, nessa noite, não saia da presença, não desista da chamada, não faça como alguns já fizeram no passado, se afastaram da presença do Senhor. Não se afaste. Pastor, estou passando a luta com meu esposo. Irmã, não desiste. Pastor, estou passando a luta com minha mulher. Não desiste. Porque você pode desistir, você perder a bênção junto com ela. A mesma coisa com ele. Você pode desistir e perder a bênção junto com ele. E o que fazer, pastor? Lutar. Como diz a palavra, ser fiel até a morte, continuar perseverando, não ceder. O que é que diz a palavra? Buscar o Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. Olha o que diz a palavra em Jeremias 17, versículo 7. Bendito é o varão que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor dos exércitos. Bem-aventurado é o homem que põe a sua confiança. Esse tal homem jamais será envergonhado. Nós vemos aqui, irmãos, que Deus chamou Abraão, era um nada. Eu vou te abençoar e abençoou. Então que essa bênção de Abraão venha na tua casa e que o nome do Senhor seja invocado na tua casa, na tua família, no céu da tua casa. Que o Senhor mande na sua casa, que o Senhor mande na minha família, que o Senhor mande na tua casa, que a bênção do Senhor alcance a tua família, o teu lar, a tua empresa, onde quer que você estiver, meu irmão. E que nós não saiamos da presença do Senhor. Lutas, problemas, dificuldades financeiras e coisas a mais. Essa é a palavra que Deus pôs nas nossas vidas. E Deus levantou Abraão poderosamente e tornou-se um grande homem. É tão tal que Deus o chamou de o amigo de Deus. Abraão é meu amigo. Quando Deus castiga Abimeleque, o povo de Abimeleque, por causa de Abraão. Porque Deus disse: Abraão é meu profeta e meu amigo. A primeira palavra profeta na Bíblia é direcionada a Abraão e amigo é Abraão também, quando Deus chama do meu amigo, o meu profeta. Então nessa noite, nós, você que está vendo, está aqui, está vendo esse momento, você que é chamado de Deus, é servo do Senhor, não saia por causa dessa luta que está te consumindo, meu irmão, minha irmã.
Eu não sei qual problema que está te machucando, está te triturando, está te, desculpa a expressão, está te ferrando. Mas não saia da presença do Senhor por causa disso. Sabe por quê, irmão? Quer que diz a palavra? Que na nossa tribulação devemos ter paciência. Ter paciência. Porque essa luta vai ter que passar. Pastor, como tu dá garantia? Sim. Lembra de Jó? Jó começa o livro, no primeiro versículo, primeiro capítulo, luta. Capítulo 2, o diabo aparece e vai indo. Só luta, só luta, só luta. Lá no Jó 42, a prova de Jó acaba. E Deus o abençoa. Isso prova o quê, irmão? Que a luta, ela termina quando o cristão está na presença do Senhor e ele está na luta, está na prova, na dificuldade, ele termina a prova termina com bênção. Assim aconteceu com Jó. Jó terminou a luta, irmãos e irmãs, na bênção. Pode ler depois em casa, Jó 42. Deus o abençoa 2 vezes mais, tudo dobro. Então, tem dobro de bênção para cristão que vai até o fim lutando. Até o fim. Eu falo bênção em 2 sentidos. Bênçãos espirituais, principalmente, e depois a material. Pastor, meu irmão. Deus te dê esse material também para a sua vida, em nome de Jesus. Porque se a vida é material, a gente não vê. Tá certo, meu irmão? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Irmãos, eu vou cantar um hino para tirar as ofertas, um corinho, a irmã Vânia tirar as ofertas, e nós vamos para casa tomando banho na testa. Eu não estou de guarda-chuva, eu não vou esperar. Já estou gripado, eu vou com chuva e tudo. Não, eu vou sozinho, vou em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu não vou. E outra coisa, nós vamos preparar a ceia para ti, Wanda, domingo, e para a senhora também, tá, Luzia? Domingo em nome de Jesus, tá, minha irmã? Você quer fazer oração aqui, Luzia? Quer fazer oração aqui? Né? Eu vou cantar um corinho para a irmã tirar as ofertas e nós vamos para casa. Irmão, nosso culto aqui é quarta, sexta e domingo, às 19 horas, às 20h30, Marlene. Segunda-feira, nós não tivemos, aconteceu uma situação na segunda-feira, mas segunda-feira próxima vamos ter 5 de oração à tarde. Tá? Eu ficava toda hora olhando. Ontem eu tive um problema de imediato, mas já Deus abençoou. Mas na segunda-feira, se Deus quiser, estaremos aqui no nome do Senhor. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Vamos orar pela sua oferta, pelo seu dízimo, irmão. Senhor, em nome de Jesus Cristo, repreende o devorador, Senhor. Senhor, abençoe o vigilista desta obra, que o Senhor possa abrir a janela dos céus, como diz a tua palavra, sobre a vida deles, meu Pai. Ó Deus, e aqueles que não podem ser desvistos, Senhor, abre as portas do mesmo jeito para eles, meu Pai, e para elas. Ó Deus, abre as portas e prospera. Repreende o devorador, Senhor. Eu te peço, no nome de Jesus, como está na tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos terminar. Fique de pé. Vamos para casa, em nome de Jesus, agradecer a Deus. Oremos ao Senhor para terminar. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai, Senhor, nessa noite graciosa, estamos aqui na tua presença. Que o Senhor possa, meu Deus, abençoar cada irmão, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada irmão nesta noite, meu Pai. Derramando da tua bênção, Senhor. Derramando da tua bênção, Senhor. Fortalece esse irmão que está fraco na fé. Fortalece essa irmã que está fraca na fé. Fortalece esse irmão, meu Deus, que está se sentindo derrotado espiritualmente. Esse irmão que está derrotado espiritualmente. Esse casal que está em contenda, em brigas constantes. Eu repreendo agora, espírito da contenda. Sai agora deste lá em nome de Jesus. Espírito da contenda, demônio da contenda, eu te repreendo. Sai em nome de Jesus. Do lado desse servo de Deus, do lado desse servo de Deus, eu repreendo. Sai, espírito da contenda. Sai, espírito da briga. Sai, espírito da dissensão. Eu repreendo agora, em nome de Jesus, Pai. Esse lá que parece mais, meu Pai, um ringue de lutas. Esse lá, meu Deus, que parece mais um ringue de lutas do que um lar cristão. Eu repreendo nessa noite, nesse momento, toda a contenda. Sai do lado deste irmão, desta irmã. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, essa família que está desempregada, esse lar que está desempregado, Senhor, eu repreendo nesse momento, Pai, todas as portas fechadas, abre as portas sobre este lar, sobre esta casa, sobre esta família, em nome de Jesus, destrava as portas e abre as portas de prosperidade, eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pois pode dizer amém? Amém. Deus possa abençoar os irmãos, o culto é quarta, sexta e domingo, às 19 horas, às 20h30, e a segunda, às 15, às 16h20, e no máximo às 16h30, aqui na Manuel Justino,
da Silva Filho, número 64, de Guelbadra, Alto, Suzano. É o lugar da bênção. Demos a bênção e vamos para casa. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo fiquem conosco, nosso Senhor, para que sempre digam. Amém. Bem forte para Jesus a palavra. Glória! Glória!